Você já parou para pensar por que tantos feedbacks e planos de desenvolvimento não geram mudança real de comportamento e que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, nós seguimos repetindo os mesmos padrões? Durante anos, feedbacks e planos de desenvolvimento foram considerados as principais ferramentas de evolução nas empresas. Mas o tempo e a prática nos mostrou que só isso não basta. Sejam muito bem-vindos ao episódio do Carreira em Ação. Hoje eu comecei de forma diferente e é legal isso, né? O podcast, o canal, as mídias sociais te dá a possibilidade de diversificar. Eu sou Denise Oliveira, para quem não me conhece, coach e mentora de carreira, e recebo hoje aqui uma super companheira, Vera Martins, mentora, líder, especialista em comunicação assertiva e regulação emocional, para conversar sobre os limites do feedback e do PDI, e como a neurociência pode nos ajudar a transformar intenção em ação. A palavrinha fundamental para a nossa conversa. Muito obrigada, Vera, por mais essa presença ilustre, que eu tenho sempre um prazer receber e conversar, ter esse momento de trocas de ideias. Oi, Denise, boa tarde. Para mim também é um grande prazer. Você sabe que eu gosto muito de bater papo com você, né? Oi, bem. Gosto sim, acho que é uma troca muito legal e a gente acaba tendo vários insights juntos, né? Nessa área de desenvolvimento humano. Vamos lá, então. Não só passamos informações, como também aprendemos, né? Cada vez que a gente ensina, a gente aprende. E essa é a graça do fazer aí. Mas, de novo, é sempre um prazer ter você aí nesse nosso canal. Agora, existe uma crença muito difundida que se a pessoa souber o que precisa mudar, ela mudará. Direcionada essa máxima no ambiente de trabalho, bastaria dar um feedback ou montar um PDI, isso eu estou falando normalmente com os líderes e seus colaboradores, e confiar na força da vontade. Afinal de contas, foi compartilhado com ela, né? Claro. Mas a realidade, como eu te falei na abertura, a realidade mostra um outro cenário um pouco diferente, que só esperar acontecer depois da conversa, né, dessa troca com o colaborador, não basta. Muitas pessoas sabem que precisam fazer diferente, mas seguem fazendo da mesma forma. E não é porque elas não queiram mudar, é que talvez não tenham ingrediente suficiente. Eu digo que o que falta não é intenção, Vera. Falta repertório, falta clareza, falta segurança para agir de forma diferente. Eu confesso que já vivi esse tipo de situação. Teve uma fase na minha carreira que eu sabia que eu precisava me posicionar com mais clareza nas reuniões, aquelas velhas reuniões temidas, onde todo mundo colabora com as suas opiniões, e eu ficava calada. Por timidez, é muito comum, né? A exposição, o que achar, o que as pessoas vão falar, do que eu vou falar, ou seja, gera todo a insegurança. E eu ouvia na época, eu tinha um feedback com frequência que eu tinha que mudar esse comportamento, tinha que me expor mais. E eu não conseguia. Voltava numa reunião, no máximo um bom dia e me calava. Na época eu achava que era insegurança minha, era insegurança. Mas hoje eu entendo, Vera, que faltava estrutura interna e apoio externo para sustentar essa mudança desse novo comportamento e ter esse novo comportamento. Saber não era suficiente. Eu sabia do que eu tinha que ser diferente, o que eu tinha que fazer, mas como fazer isso?
E essa experiência me marcou muito porque me fez perceber que a transformação exige mais do que consciência, existe a travessia, que é o você sair de um ponto para ir ao outro. E aqui começamos a perceber que saber não é o mesmo que saber fazer. É muito importante essa diferença. A informação por si só não transforma. E é interessante perceber aí, para quem já leu, tem várias informações no YouTube que falam muito do como funciona o cérebro. Ele funciona a partir de uma forma bem básica, a partir de bases, seguindo bases e padrões automáticos. E mudar um comportamento exige mais do que um plano de ação, porque ele precisa de segurança. Então, às vezes, quando se quer mudar e não se consegue, é o cérebro tentando ficar na zona de conforto, porque ele quer agir da forma que ele conhece. Então, ele acaba não ajudando muito nessa situação. Mas isso pode mudar. Tem um autor, Vera, Carl Rogers, que é um... conheço muito ele. Ele para quem já começamos a dar umas dicas aí com todas as nossas introduções. Carl Rogers é um psicólogo humanista que ele aborda muito como que funciona. E eu tenho uma frase dele que ele coloca: o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. A mudança não nasce da negação, mas da aceitação. Sim. E a partir daí, da ação. É aquele velho se aceita, se conhece e se aceita, que daí você consegue perceber como você é e como você age, quais suas forças, limitações, etc. E o cérebro também, ele é plástico, né? Então ele pode ser mudado. Então precisa saber como você consegue, com essa neuroplasticidade, incluir novos comportamentos. Como você percebe esse desafio no seu trabalho com líderes aí em grandes empresas e equipes, quando há consciência do que precisa mudar com os líderes, mas o comportamento antigo continua dominando no dia a dia? Como que você vê isso, vivencia isso? Eu vivencio bastante, né? Muito, muito, muito. E esse que é o ponto central, né, Denise? Então é assim, olha, claro que ter consciência do que precisa mudar é o primeiro passo para a mudança, porque Carl Rogers tem razão. Ninguém muda o que não sabe. E na vida, na vida profissional, tudo começa, né, por essa escadinha. Primeiro, eu não sei que não sei, né? Se alguém não vier me contar o que, me falar o que não está legal, se meu líder não vier me falar, eu vou continuar na ignorância. E aí uma ignorância não intencional, né? Não é uma ignorância, é uma ignorância de verdade mesmo. Então, eu não sei que não sei. Aí, o que acontece na vida real? Aí meu líder me chama e me dá um feedback. E diz, olha, esse ponto aqui do seu comportamento, né, como foi teu caso, né, você precisa se posicionar melhor, né, lá nas reuniões, porque você não tem contribuído, isso é muito importante. E às vezes até aciona um lado de sobrevivência do cérebro, né, porque se a gente também fica só apontando problemas, erros, e vai muito no negativo, né, e foca muito mais isso, a pessoa o cérebro já cria essa resistência de mudança, né? Mas então, aí feito isso, aí eu já sei o que eu tenho que mudar, eu já sei o que eu não sei, né? Eu já tenho consciência disso, então isso é muito importante. Então, quando há consciência do que precisa mudar, é o primeiro passo. O que acontece? Esse daí é um ponto central, porque muita gente acredita que só de saber o que precisa mudar, a mudança já acontece. E eu vejo isso demais na vida corporativa com os líderes,
quando eu faço mentoria de líder, quando eu dou seminários de liderança assertiva, eu faço essa pergunta: como que é o teu processo de mudança de comportamento, de formação de pessoas, de orientação? E essa história se repete demais, que é assim, eu dou feedback. Falei, tá, e aí? Tá? Então, na prática, então, não é bem assim que as coisas funcionam dentro do nosso cérebro. O cérebro, ele não funciona na lógica da intenção, sabe? Eu sei, tem intenção. Porque daí o líder até pergunta, né, para mim, então, você está comprometido, posso contar com você para mudança? Ué, o funcionário vai dizer o quê? Ele vai falar, claro, pode contar comigo, né? Eu já sei o que eu não estou bem. E aí ele sai bem intencionado. Só que o cérebro não é assim, ele não funciona na base da intenção. Ele opera, como você disse, por padrões automáticos, sabe? São caminhos neurais já consolidados no cérebro. O sistema nervoso central funciona assim. Você precisa criar caminhos neurais, né, que são neurônios de informações, de conhecimento, de aprendizado, que é como se fosse um mapa mental, né? Eu preciso consolidar dentro do meu mapa mental, né, nesse meu mapa, esse caminho. Tem que ficar lá, como se fosse, já viu carimbar, como é que chama? Gado, né? Que eu falo, eu brinco muito. Como é que chama isso quando a gente com ferro, aquele ferro quente que você marca, né? Marca gado, marcar o gado. É mais ou menos isso que seria no nosso cérebro. Nosso aprendizado, essas conexões, elas têm que ser marcadas, como se fosse um caminho que você vai perseguir. Então, é assim que o cérebro opera, né? Padrões automáticos, que a gente chama depois de hábitos. Então, essa coisa de achar que, pronto, já dei feedback, e é bem isso mesmo, né? O líder fala, já dei feedback, várias vezes ele não muda. Então, eu vejo isso o tempo inteiro, eles recebem feedback, entendem racionalmente que precisa fazer diferente. Só que na hora do vamos ver mesmo, a coisa volta para o piloto automático e volta para o caminho antigo. Por quê? Porque é o caminho que está lá marcado dentro do meu mapa mental. Então, não é porque... Então, e aquilo que você falou, não é porque a pessoa não quer mudar, que está resistindo. E pior, muitos líderes acham que é birra do funcionário, que ele é teimoso, que ele é resistente, mas ele não faz isso intencionalmente, é porque ele ainda não tem marcado lá dentro aquele caminho, aquela estrutura interna para poder mudar, ele não tem apoio. Se o líder dá só o feedback, diz que ele tem que mudar e não faz mais nada, isso não significa que vai mudar, né? Então, a mudança real, ela não vem só com a consciência, vamos deixar claro isso, é dessa travessia emocional que você acabou de falar. E essa travessia, ela precisa de prática, de acolhimento, praticar, o cérebro aprende assim, até criar uma referência dentro do cérebro, do sistema nervoso, né? E aí ele precisa É como se o cérebro, ele tem que entender que aquilo é seguro, né? Que ele não muda por teimosia, é que ele não conhece. Exatamente, ele não conhece. Por quê? Porque nossa ação, ela depende do quê? Do que está lá dentro do nosso repertório, né? Tudo que marca lá dentro do nosso repertório, aquilo vira uma referência. E é com essa referência que eu vou operar no meu dia a dia as minhas ações e tudo mais. E também a gente sabe, né, a neurociência já ensinou bastante isso para a gente, que o nosso cérebro só aprende e coloca um novo hábito por repetição. Aí tem vários mitos aí também, né? Tem gente que fala, você precisa repetir 31 dias, 21 dias. Isso é mito, né? Porque é mito. Depende do grau da dificuldade daquela mudança, do tamanho da mudança, isso pode demorar meses e até anos para você mudar um comportamento, né? Mas quando acontece também, hein? Meu Deus, é transformador. Aí sim tem transformação. Você traz com muita clareza, né, os 3 passinhos fundamentais
para a gente, para a pessoa que se vê nessa situação de necessidade de mudança, que deve observar? Primeiro, a clareza sobre o que mudar, né? Se eu sei, se eu tenho claro o que é que eu tenho que hoje eu estou fazendo, que eu preciso fazer diferente, já começa a fazer sentido. Eu costumo colocar aí também como a clareza sobre o que mudar e também o porquê mudar, o que isso vai me levar como resultado, o que isso vai me trazer como benefício. Normalmente a mudança vem associada a ganhos, né? Até mesmo a permanência no emprego. A outro é entendimento sobre como fazer, né? Como é que... Sim. E aí o suporte do líder é fundamental. E a prática, a consistência que você trouxe, que é a repetição para o cérebro entender que aquele novo comportamento é legal, é seguro, me dá alegria. Eu vejo, né, que fisiologicamente o corpo responde de uma forma positiva e principalmente acompanhado com alguém, por alguém, né, que essa prática seja constante, para dar consistência, inclusive, para que esse novo hábito se concretize, né? Eu acho que fica claro esses 3 pontos, esses ingredientes, né, Vera? Sim, sim, sim. Eles são 3 passos, né? Que para você poder fechar, né, o ciclo do aprendizado e da criação do hábito, tá? Que é a primeira, como você mesmo disse. Então, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico mesmo, né? A gente fala isso muito, e esses 3 passos, viu, o Denise, também serve para a gente usar em processos de mentoria, de coaching, e os líderes também, né? Mas o processo da mudança, ela vai acontecer com esses 3 momentos, né? Primeiro, você diagnostica o que não está legal, conta para a pessoa, né? Depois, ele precisa saber como fazer isso. Esse que é um grande problema, que muitos líderes, eles param só no primeiro ponto. Primeiro ponto. Para lá. E aí, ele esquece que ele precisa dar o como. E muitas vezes ele... sabe aquela história do óbvio, né? Nem sempre o óbvio é óbvio. Ele acha que se ele está dando feedback, já está óbvio que está tudo claro. E nem sempre está claro. Então, eu preciso dizer e ter certeza que ele está saindo da minha conversa sabendo como fazer. É o como. Ele entender como que ele funciona. É autoconhecimento, mas um autoconhecimento que diz assim, ok, por que você é desse jeito? Por que você está funcionando desse jeito? Tá? E depois, aí eu vou aprender uma nova forma. Então, mas o que acontece, né, Denise, nesses casos assim, que as pessoas têm essa resistência que não é nem intencional, né, mas é comum, isso é muito comum, e é muito bom que os líderes prestem muita atenção nisso, para entender que isso não é intencional, tá? Não é que a pessoa não quer ouvir, que é resistente. Ou é resistente, né? Não é isso. Então, porque o nosso cérebro, vamos falar um pouquinho do cérebro, ele tem como prioridade garantir a nossa sobrevivência. Ele foi configurado, o nosso cérebro é configurado para nos proteger das ameaças. Então, tudo que é novo, um novo procedimento, qualquer coisa, um novo conhecimento, uma mudança, às vezes pequena que seja lá no trabalho, no mundo corporativo, isso o nosso cérebro vai enxergar como ameaça. Por isso que todo processo de mudança tem que ter toda uma conscientização, uma sensibilização, entender o que é a mudança, passo a passo, porque a tendência do cérebro prioridade é sobrevivência. Eu vou proteger esse ser humano aqui. Então, por isso, né, que mesmo quando a gente, às vezes, quer muito mudar, o sistema nervoso, ele pega e faz o quê? Ele puxa a gente de volta para a zona de conforto. É assim que a coisa funciona, né? E aquilo que nós falamos, que não é coisa de teimosia nem fraqueza, é biológica a coisa.
Então, é isso que os líderes precisam entender, que é uma questão biológica. A gente muda mesmo para valer, quando o cérebro perceber que é seguro mudar. Quando ele sentiu que aquilo é seguro, aí ele relaxa, o sistema límbico relaxa, né? E aí, então, a pessoa muda. Daí que vem toda essa importância quando a gente fala em que criar um ambiente que a pessoa possa testar um novo comportamento sem medo de julgamento, sabe? Com espaço para errar, inclusive. Olha, o quanto que se fala isso no mundo corporativo, né? E é por causa disso, porque o cérebro precisa sentir esse ambiente seguro, senão ele vira teimoso mesmo, ele não arreda, porque ele tem que sobreviver. Né? Seria mais ou menos isso, né? E aí eu sempre digo que desenvolvimento, né, não é assim você virar alguém ideal, porque é isso que assusta as pessoas, né? Muitas vezes, eu não quero mudar meu jeito, minha personalidade. Não, a gente está falando de transformação, é você ir aos poucos se tornando uma versão mais alinhada possível com a pessoa que você quer ser. Né? Que é a tua visão de futuro que você quer ser. E aí, provavelmente, quando você tem esse ambiente seguro, provavelmente aí a mudança, a transformação acontece. Porque aí você se dá o direito de botar a sua fragilidade, os seus medos para fora e saber que você não vai ser julgado, entendeu? E aí, olha, a mudança acontece aí quando você tira esse medo do cérebro da pessoa. É fantástico. Né? E você traz que do autoconhecimento, né? E o autoconhecimento virou já na pandemia virou ou pós-pandemia. Começou na pandemia, intensificou e seguiu pós a pandemia. Qualquer luxo, se autoconheça, enfim, várias ofertas aí de eventos. Mas ela não é, como você disse, suficiente para a mudança. E autoconhecimento, eu gosto muito dessa frase, sem ação vira diagnóstico, né? Não tem jeito. E aí, o que você faz com... E quantas vezes você já viu programas aí, trabalhos que são feitos nas empresas, né? Que eles contratam um consultor para fazer um trabalho, a pessoa vai lá, né, faz aquele módulo lindo de autoconhecimento, todo mundo vira aquele diagnóstico mesmo, né? Isso eu já vi acontecer muito, de virar só um diagnóstico. Diagnóstico, e diagnóstico daquelas conversas de se evitar conversas difíceis, conflitos, ou adiar aquelas decisões mais complicadas, ter clareza do que precisa mudar é importante, mas precisa mais ingredientes para conseguir mudar. O papel do líder nessa nossa conversa até aqui, a gente viu como muito importante para essa travessia. E o que a gente vê, inclusive você traz na sua experiência, que eu já dei o feedback, agora é com ele. E não, né? O feedback é muito mais do que você falar, do que você tem que fazer. O feedback é muito... deveria ser mais observado do líder para o colaborador, com perguntas sem sim ou não, mas com perguntas reflexivas no sentido, o que faz sentido para você, para até mesmo o líder conhecer o perfil do seu colaborador. E eu percebo que no final da conversa, sabe, ficou claro? É claro, isso é uma pergunta sim ou não, é uma pergunta fechada, ficou, mas a pergunta é o que ficou claro para você? E o que você vai fazer com toda essa conversa que nós tivemos daqui para frente? E aí sim, montar um plano de ação de forma a ser de mão dada, para que essa transformação do que hoje eu tenho a fazer para o que eu devo fazer seja validada pelo líder. Esse seria o real e mais assertivo feedback, né, e participação do líder, como você bem traz, para que o colaborador se sinta num ambiente seguro,
onde ele vai estar sendo suportado e apoiado por seu header, né, direto por seu líder. Esse seria o principal papel do líder e a importância que ele tem na vida dos seus colaboradores. Agora, você vê que o líder, ele tem essa consciência da importância que ele tem na vida dessas mudanças, desses colaboradores? Olha, eu acho até que eles percebem a importância que eles têm, tá? De que eles têm que acompanhar, tal. O que eu vejo hoje, até eu estava comentando com o pessoal aí numa roda de conversa, a gente estava falando sobre o líder no mundo de hoje, né? A gente acabou de escrever um artigo sobre isso também. O que eu vejo também, Denise, é que o mundo com esse mundo maluco que está acontecendo, né? Esse caos, muita mudança, as empresas agora com a tecnologia, com IA, e a tecnologia está acelerando tudo, processos, mudança constante e tal, e que a gente vê também, por conta de tudo isso, um mundo mais acelerado. E aí, os líderes, não é só líder, todo mundo, eles não têm tempo, é um negócio muito louco. Eu pergunto muito isso para meus clientes, né? Eles falam, olha, a gente sai de uma reunião, vai direto para outra, às vezes não dá tempo nem de levantar da cadeira. É uma reunião atrás da outra. Aí eu falo assim, e aí, como é que fica seu tempo e o tempo que você tem para gerir, né? Para trabalhar com a sua equipe, para dar feedback? Às vezes não tem tempo para isso. Mas também eu vejo que é uma questão aí muitas vezes, de falta de assertividade, sabe? E de organização de tempo. As pessoas ficam muito à mercê, não centralizam, porque não tem tempo de formar a equipe, fica tudo centralizado naquele líder e ele não tem tempo para nada mesmo, tá? Porque não tem tempo nem de formar as pessoas. Então, virou um quê? Uma armadilha, é um círculo vicioso. Então, isso eu vejo, e tem muitos líderes que, quando me procuram, é para resolver essa parada toda aí, né? Que aí eu ajudo a fazer uma análise do tempo, como que ele está usando, como é que ele pode mapear a equipe para ver a maturidade da equipe, onde que ele tem que focar, para ajudar, porque, de repente, ele fica perdido também, sem saber o que fazer. Então, eu vejo isso daí, tá? É uma coisa que está muito comum, essa demanda excessiva, e eu tenho falado, líder, você precisa cuidar primeiro, fazer o autocuidado, você precisa cuidar de você primeiro, porque se você não cuidar de você, sendo uma pessoa assertiva, tendo equilíbrio emocional, você não vai conseguir cuidar da sua equipe, né? Então, acho que esse é um grande desafio que o líder de hoje tem que fazer. Aí você fala assim, Vera, mas não é utopia? Eu falo, não é utopia. Sabe, não é utopia, não. Eu vejo que as pessoas estão trabalhando, os líderes, muito no piloto automático. E daí não consegue nem ter um senso crítico de ver como é que ele está usando o tempo dele, de que forma, não consegue dizer não para ninguém, não consegue nem pensar. Então, mas eu não sei se faz sentido aqui com a sua pergunta que você falou. Total sentido, com certeza. Eu tenho percebido isso e eu tenho trabalhado muito para ajudar esses líderes a terem mais efetividade, né, mais eficácia no seu tempo, tá? E parar de ser tão automático, né, Vera? E eu ajudo bastante os líderes, como é que eles podem formatar o mapeamento da maturidade da equipe e também de um plano de desenvolvimento de formação do time. Então, é uma coisa que tem demandado bastante, que eles têm bastante dificuldade. E aí, o feedback é uma consequência de tudo isso, né? Então, e aí vira uma... pode falar, desculpe. Aí pode falar. Não, é o que eu falei, vira um círculo vicioso e é uma armadilha para o líder, não consegue sair do lugar, né? Mas eu vejo isso. Isso, a gente não invalida, nós como consultores e mentores e coaches, não invalida os desafios diários, quando você colocou. É pressão por resultados, são reuniões atrás de reuniões. É uma loucura mesmo. São conflitos, parceiros
pacientes, isso não sai do nosso radar. O que a gente busca levar é como você pode tornar o seu dia melhor para que você consiga alcançar o que você está lá para fazer, você é pago para fazer isso, que é dar resultado para a sua empresa. E significa também que identificar que você não é máquina, que você é uma pessoa, que você tem uma série de quesitos aí que podem ser olhados com carinho, e se você é líder, você ainda tem que olhar para as outras pessoas. Eu gosto de trazer muito a análise, não, a metáfora da sobrevivência que você comentou. Você precisa cuidar primeiro de você para conseguir, né, se olhar, se autoconhecer, para você conseguir lidar com a sua equipe. É a famosa, quando você está dentro de um voo, se tiver algum problema no voo, cai a máscara, a primeira orientação é que você coloque a sua máscara para depois conseguir ajudar o outro. Isso deveria ser lembrado constantemente, que você só consegue ajudar o outro depois que você se ajudar, né? Se conhecer, se desenvolver. Então, eu falo que meu trabalho, que eu faço com os líderes, né, na minha especialização, é uma ajuda, assim, tipo uma cura mesmo, emocional, né? Porque quando eles caem nesse roda-moinho, nessa loucura, isso é doença, dá uma doença, é tóxico demais. E aí eles se perdem, né? Então, quando eu faço as mentorias, eu ajudo, eu falo, vamos sair dessa doideira e vamos aprender a ter autocontrole, né? Tem que ter autocontrole e dominar o tempo e a situação. Você que tem que dominar. Né, tem que estar no controle, porque eu vejo que muito disso também é realmente uma falta de preparo, de equilíbrio emocional do próprio líder, sabe? Às vezes ele se perde aí também na falta de assertividade, sabe? Então, até imbuído por toda a pressão que ele tem diariamente. Então. Agora, num artigo recente publicado no Cloud Coaching, você propõe, o título do artigo é A Conversa de Crescimento, um espaço estruturado que ajuda a pessoa a sair da consciência para a ação real. E você escreve como subtítulo dessa forma: feedback sozinho informa, PDI sozinho planeja, autoconhecimento sozinho explica, mas só a conversa de crescimento transforma. Eu achei ótimo esse subtítulo. Ficou bonito, hein, menina? Agora, você até eu gostei, viu? Meu tom de voz, minha entonação ajuda. Ficou lindo! Eu escrevi tudo isso. Ficou lindo. Às vezes a gente se surpreende o quanto a gente conhece, né? Você propõe uma conversa mais profunda, mais cuidadosa, que é o que você traz aqui nessa nossa conversa, que ajuda a pessoa a entender o que está travando e o que ela precisa aprender, o que pode fazer de forma diferente. E aborda aí, e eu trouxe desse artigo, 3 passos, e aí eu peço para você falar mais em detalhes. Mapear a situação, entender o que está funcionando e o que não está. Traduzir o comportamento, dar exemplos claros de como agir diferente na prática. Isso é muito legal. E apoiar a ação, acompanhar, dar espaço para praticar, errar, faz parte do processo, hein? Tentar de novo. E as pessoas aí se sentem nesse ambiente seguro que a gente está tanto falando e não se sente julgada, e sim orientada, que é um dos principais instrumentos que a gente já comentou, que ajuda o cérebro a começar a entender que aquilo não é perigoso, né? É verdade. E quando isso acontece, claro, o novo comportamento começa a ganhar mais forma, lembrando que isso é prática, repetição, prática e repetição.
E aí o cérebro começa a entender que ele não precisa mais se defender, porque já é um campo, não é mais, ele não entende que é um campo minado, mas é um campo seguro, né? E na minha opinião, Vera, para que isso é necessário capacitar, para que isso aconteça, é necessário capacitar, como a gente já falou, os líderes para essa conversa seja produtiva. Então, eu convido você para comentar um pouco desse fabuloso artigo que você trouxe no Sim. Cloud e trazer para a realidade e consciência dos líderes aí que estão nos escutando. Olha, quando eu comecei a escrever esse artigo, aliás, eu me inspirei no meu próprio livro, viu? Depois eu vou falar sobre o livro que eu estou lançando agora, provavelmente em agosto, e lá eu falo sobre essa conversa de crescimento, dou vários roteiros, sabe? E daí eu falei, poxa, eu vou escrever um artigo exatamente para poder mostrar o que eu queria mostrar nessa conversa de crescimento. Tá? Que é o papel, conscientizar os líderes do papel importante que ele tem, e essa necessidade na minha cabeça surgiu exatamente por conta até dessa nossa conversa aqui, para preencher essa lacuna entre autoconhecimento e ação, mudança, transformação, tá? Por quê? A gente já sabe, né, que mudar, só saber, a gente já falou bastante sobre isso, mas a mudança mesmo, isso que eu quero que o líder entenda, que a mudança do colaborador, olha, isso que é muito importante, ela precisa ser construída junto com o colaborador, junto com o líder. Então, a mudança, o colaborador, ele vai ficar mais comprometido, entusiasmado, quando ele vê que ele pode contar com o líder dele, entendeu? Construindo e dando feedback constante sobre o processo de mudança que ele está passando. Então, e aí eu estruturei, né, essa conversa aí de uma forma bem simples. É muito simples, mas ela é poderosa, né? E aí você até citou aí os três passos, né? Não sei se eu posso chamar 3 passos, mas são 3 momentos, eu diria, que a primeira coisa que a gente tem que saber e tem que mapear direitinho, né? Isso exige do líder uma responsabilidade muito grande para mapear a situação de forma correta. Não colocar vieses cognitivos, ficar com esse monte de viés, porque eu gosto assim, porque eu gosto... Não, o que é exatamente... O que está funcionando? Primeiro começar por aí até, na hora que faz esse mapeamento do colaborador, né? Da situação. O que está funcionando bem? E a gente tem que dizer isso, o que está funcionando bem? E o que não está funcionando? E isso construído junto com o colaborador, tá? Sempre junto. Sempre junto. Ouvindo, perguntando onde ele se sente mais confortável, menos confortável, o que ele percebe do seu próprio desempenho, tá? Aonde que as coisas estão dando errado, que ele percebe que não deu certo. Vamos fazer toda uma leitura madura aí. Aí depois, ele vai traduzir esse comportamento esperado com exemplos claros, tá? Não pode ficar só eu acho que você precisa falar mais na reunião, sabe? Você precisa aprender a dizer não. Pô, isso não é suficiente. Então... Como eu faço isso, né? Você precisa ser mais proativo. Isso são frases que a gente escuta, né? Então, é uma situação como essa, né, que você tem que dar exemplos de como que onde que acontece, como acontece, e também dizer como deveria ser. Às vezes, eu acho até legal, às vezes, sabe? Eu já usei, inclusive, essa técnica da simulação, do role-play, em sessões de coaching, de mentoria, eu faço isso às vezes, que é uma coisa que o líder poderia fazer também. Vamos treinar aqui como que você pode agir nesse momento, quando você estiver em tal situação? Isso já é o primeiro passo para começar a agir, praticar e começar aquele caminho neural começar a ser construído, sabe? O próprio líder já pode, porque aí fica mais claro exatamente o que o líder espera. As expectativas ficam muito bem alinhadas e aquela travessia,
né, do autoconhecimento do saber para o fazer, fica mais tranquilo, mais seguro, né? E, por fim, que é o último passo, é você apoiar. Periodicamente chamar, perguntar como é que você está indo. É o espaço da prática, do erro, é o momento que eu sempre falo, gente, o fato do funcionário ter sentado na sua mesa e ter explicado tudo, não significa que ele não vai errar. Porque quando a gente começa, qualquer coisa na vida a gente erra. E aí, muitas vezes, a gente erra a primeira vez e é punido por isso. Então, tem que entender até que ponto, qual é o limite da pessoa, porque o ritmo de cada um também é diferente, né? Tá, então, tem gente que aprende rápido e bota em prática e tem talento, tem facilidade. Tem outros que vão demorar mais. Então, a gente tem que entender esse ritmo, né, individual aí, e é isso aí. Então, quando o líder ele sabe conduzir essa conversa, ele vira um facilitador da mudança dessa pessoa, não é? Não um cobrador, porque tem uma diferença brutal. Olha só, quando ele tem a conversa de crescimento, ele pede aquela imagem de cobrador de resultado. Cobrador focado no erro, que é um grande problema para o nosso cérebro, né? De julgamento. Porque a maioria das vezes que a gente vê por aí, que o pessoal, né, dá exemplos, são feedbacks de cobrança, de julgamento, sabe? Aí fica aquele ambiente pesado e o líder não sabe nem por que aquele ambiente ficou tão pesado. Por quê? Porque criou uma conversa não de crescimento, criou uma conversa de cobrança e julgamento. É diferente. Imagina o sistema límbico da pessoa como fica totalmente acionado, o cérebro entra em estado de defesa e daí dá umas... Aí não tem... Buga, né? Não tem o resultado sustentável. Então, precisa desse preparo, sabe? O líder precisa ter esse preparo emocional e técnico, tá? Tanto emocional quanto técnico, para apoiar o desenvolvimento da outra pessoa. E isso, claro, né, afeta toda a cultura da empresa. Então, quando se fala aí que a gente quer implementar a cultura do erro, eu estou falando aqui a cultura do erro. Tá? Se você consegue treinar toda a tua liderança para saber conduzir uma conversa de crescimento, tá? Isso no final vai afetar a cultura da empresa. As pessoas vão ter mais segurança psicológica, as pessoas vão aprender errando, mas vão acertar muito mais rapidamente. Por quê? Porque é uma transformação, uma mudança de comportamento sustentável. É isso que eu estou falando. E não temporária, sabe? Temporária. Agora, então, é isso que eu escrevi no artigo, tá? Esses passos aí. Foi espetacular. Para quem quer consultar, é só entrar no link Cloud Coaching, ING no final, e procurar o artigo da Vera Martins. Eu vou colocar melhor ainda na descrição do episódio. No LinkedIn tem também. Isso, no LinkedIn. Agora, você comentou que está vindo aí um livro, e eu vou pedir para você, com certeza, comentar sobre esse livro que está chegando nas livrarias em agosto, mas eu vou utilizar o momento desse nosso episódio na dica do dia. Então, vamos lá, pessoal, a dica do dia com o livro da Vera Martins. Meu Deus, eu tô com a capa dele aqui na minha frente, ó. Ah, legal! O subtítulo eu acho que o subtítulo diz bastante. É a chave para o líder equilibrar humanização com resultados sustentáveis. Então, essa é a proposta do livro. É a chave, né? O código da liderança assertiva tem esse nome, tá? Para mostrar como é que eu posso liderar pessoas sem perder a minha sensibilidade. Como que eu posso obter resultados, né, de alta performance sem abrir mão do cuidado com as pessoas,
Acabei de colocar o livro, olha ele aí, ó. Como é que você conseguiu? Ah, você conseguiu! Ele ficou aqui pendente para mim, como toda boa. Que legal! Você Agora sumiu. sumiu. Então, gente, olha, quem nos ouvir, por favor, fiquem atentos, porque agosto, por aí, mais final de agosto, ele vai estar em todas as livrarias, na Amazon, junto com meus outros 2 livros bonitinhos. E esse livro, gente, vale a pena, porque lá, tudo que nós conversamos aqui e muito mais, porque isso que nós conversamos aqui, eu diria que faz parte de um capítulo do livro. Então, tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. É um livro de 230 páginas, negócio assim, 240. Legal. E eu diria que é um roteiro bem legal para construir uma equipe de alta performance, sabe? Dá muita dica boa. Tem bastante material. Tem várias ferramentas. E muitas ferramentas. Mais profundidade de como o cérebro aí funciona, né? Exatamente. Mudança de comportamento que a gente falou. Né? O livro todinho, Denise, cada capítulo que eu escrevi, eu falo com a base na neurociência. Então, quando se fala em motivação, como é que motiva, como é que engaja? Tem uma parte que eu escrevo sobre engajamento. E aí, como é que funciona o cérebro do time no processo de engajamento? E como é que funciona o cérebro do líder, né? Que também é importante isso. Como é que funciona um líder assertivo, consciente? Como é que funciona o cérebro de um líder que é mais defensivo, sabe? Que não tem autoconfiança, firmeza em si mesmo, né? E qual é o impacto que isso dá na equipe? Então, tem muita coisa. Eu falo sobre os estilos de comunicação, de engajamento, que engaja, que compromete, enfim, tem bastante. Falo da confiança, tem um capítulo só de inteligência emocional, tem um capítulo sobre os vieses cognitivos também do líder, tudo focando no líder, né? Então, tem bastante coisa boa nesse livro, viu? Eu coloquei de mim o que eu tinha de melhor nele. E olha, eu garanto que foi feito com muito carinho e com muita propriedade, né? Muito carinho a Vera mesmo. Tem vários anos aí, mais de 20 anos. 4 décadas. 4 décadas, hein? 40, já estou 4 décadas em desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, trabalhando em empresas, grandes empresas, também, e depois seguindo a sua em consultoria. Isso. Vera, que alegria, aguardamos com ansiedade aí o seu livro. Eu vou colocar aqui o nome do livro que você tem e espero o convite para autógrafo, né? Quando sair. Claro, eu te aviso, pode deixar, você será muito lembrada, opa! E aí a gente compartilha aí nos canais, porque tem tudo a ver com a proposta do canal, que é passar o nosso conhecimento e experiência, ou dar uma contribuição para quem está nessa jornada aí e querendo fazer a diferença nesse mundo mundial corporativo. Legal, menina. Então, espero aí ter contribuído e deixar essa mensagem para os líderes, né? Que não basta autoconhecimento. Tua visão, Vera, integra a ciência, a prática, a humanidade de um jeito muito transformador. Muito obrigada por sua contribuição mais uma vez, com tanta generosidade, porque eu sei que o tempo aí é muito escasso para a gente. Né? Muito obrigada. Loucura. Muito obrigada, Denise. Um grande abraço, tá? Forte abraço. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Olhe para o desenvolvimento com mais profundidade. A transformação verdadeira começa quando a gente reconhece que o comportamento não se muda com palavras, que a gente muito abordou aqui, se muda com prática, segurança e perseverança. E se você é colaborador, cobre isso do seu líder. Às vezes ele não se dá conta que ele está no piloto automático. É uma ajuda mútua. Mais uma vez, agradeço a sua participação, compartilhe esse episódio com quem você acha que faça sentido, se inscreva para receber novos episódios
e entre no grupo do WhatsApp, que eu deixo aqui o link para você acessar com muita alegria. Vamos estar te esperando. Um forte abraço e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço.